Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Triplo F. Finalmente ontem à noite eu consegui assistir o filme Homem-Aranha Longe de Casa, que é um filme que eu estava esperando bastante, então eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito desse novo filme que se passa no universo cinematográfico da Marvel, mas que é curiosamente distribuído pela Sony E galera, antes de mais nada, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal Triplo F, não deixem de se inscrever e acionar o sininho que me ajuda bastante. E por que eu achei importante citar que o filme é produzido e distribuído pela Sony e o controle criativo é da Marvel? Porque eu acho importante a gente citar que, com exceção do Homem de Ferro 1 e 2, que foram lançados na fase 1 da Marvel, a gente nunca mais viu o mesmo herói lançando dois filmes na mesma fase. E nessa última fase da Marvel, a gente viu Homem-Aranha de Volta ao Lar e Homem-Aranha Longe de Casa saindo com um espaço de tempo um pouco menor do que a gente costuma ver para esses lançamentos, e por isso eu acho que o próximo filme do Homem-Aranha não vai demorar tanto quanto algumas pessoas esperam. E alguns outros acontecimentos do filme eu acho que também foram influenciados pela presença da Sony na parte produtiva. Mas de qualquer forma, esse vídeo vai ser completamente sem spoilers. Eu vou fazer um vídeo bem carregado de spoilers porque tem muita coisa legal que acontece nesse filme que eu não posso falar para você que ainda não assistiu. Então eu vou dar início à minha análise sem spoiler. Então vamos lá, a primeira coisa que eu quero falar é a respeito da presença do Tony Stark e do Homem de Ferro, não a presença física dele no filme, mas a presença do personagem, a presença do Homem de Ferro nesse mundo pós-blip, que eles não chamam de estalo, eles chamam de blip. E é bem interessante porque a maioria das pessoas não saberia que aquilo foi o efeito de um estalar de dedo. Então é natural que o nome não seja o estalo e sim alguma outra coisa. Então o blip eu acho que foi um nome bem legal e eles conseguiram abordar de uma forma muito boa a sombra que o filme Vingadores Ultimato criou no mundo todo. E o filme explora muito bem um ponto que eu já bati na tecla algumas vezes aqui no canal, que muitas pessoas falaram, Vingadores Ultimato desfez tudo que aconteceu em Guerra Infinita, e não. O que aconteceu em Guerra Infinita não foi desfeito, esses 5 anos realmente se passaram, e a gente vê o efeito disso de uma forma bastante cômica, mas a gente pode pensar também no efeito disso de uma forma muito mais dramática. A gente tem algumas piadinhas a respeito da mulher do professor, que são bem engraçadas. A gente vê o Flash tentando tomar bebidas alcoólicas porque ele ficou 5 anos desaparecido, então se a gente olhar a data de nascimento dele até agora, ele já tem 21 anos. Então são coisas bem inteligentes que eles conseguiram inserir aqui e ali, que mostram que o mundo realmente mudou bastante. Tem um menino que o irmão mais novo dele virou o irmão mais velho. Então nesse ponto o filme conseguiu lidar muito bem. Eles começam com um tom um pouquinho mais cômico do que eu esperava, mas tem um motivo para isso. Eles começam com uma apresentação de slide praticamente da morte dos heróis, que foi bastante interessante, e eu acho que o filme conseguiu de uma forma muito legal colocar tudo isso. Eu sei que muitas pessoas vão criticar que novamente um filme do Homem-Aranha gira em torno do Homem de Ferro, mas o universo Marvel girou em torno do Homem de Ferro sim, e ele acabou sendo o maior símbolo, o sacrifício que a gente viu para derrotar o Thanos. Então, muitos lugares que eles vão tem uns painéis enormes do Homem de Ferro, o que provavelmente aconteceria de verdade no mundo se uma situação como o estalo tivesse acontecido de verdade. Com certeza você veria pichações, você veria monumentos, você veria outras coisas a respeito daquela pessoa que se sacrificou. E o filme já começa logo de cara com eles indo viajar. Isso todo mundo sabe pelos trailers. Eles vão numa viagem para a Europa. É uma viagem muito divertida. Eu particularmente gostei bastante porque eles visitaram vários lugares que eu visitei também, principalmente as cenas em Veneza. Veneza foi uma das cidades que eu mais gostei na viagem que eu fiz no ano passado para a Europa. E eles visitam muitos pontos exatamente iguais aos pontos que eu visitei. Até porque não é uma cidade tão grande assim, mas é uma cidade muito legal. Então ver um ataque de uma criatura monstruosa ali numa cidade como essa foi bem divertido e quebrou mais uma vez aquela historinha que muitos fãs falam que todos os filmes da Marvel se passam em Nova York. Tá longe de ser verdade isso. Eu diria que mais da metade dos filmes da Marvel não se passam nem nos Estados Unidos, muito menos na cidade de Nova York. E o filme mantém o clima mais infanto-juvenil do Homem-Aranha anterior, o que eu acho que foi muito bem-vindo. O clima do filme
ele contrabalanceia muito bem o drama que foi Vingadores Ultimato. Eu acho que o filme acompanhou muito bem para ser o próximo e para ser o filme que vai finalizar essa saga de uma vez por todas. Eu acho que o Homem de Ferro, por exemplo, não vai ter uma relevância tão grande a partir daqui, porque o próprio Kevin Feige falou que o filme Homem-Aranha Longe de Casa é o final dessa era dos heróis que envolve Homem de Ferro e Capitão América, e a gente vai dar início a uma nova fase, provavelmente chefiada por Capitã Marvel, Homem-Aranha e Pantera Negra. E o principal mérito desse filme é ser um filme de super-herói. Parece que é um filme que saiu diretamente dos quadrinhos. O personagem Mistério que foi adicionado é muito bom, muito bem interpretado pelo Jake Gyllenhaal. E ele e o Homem-Aranha enfrentam juntos uma série de vilões que são chamados os Elementais, como vocês podem ver pelas imagens nos trailers. E o Jake Gyllenhaal é um ator excelente, ele tem algumas cenas muito boas nesse filme. Eu não vou falar muito a respeito do personagem dele, não vou falar muito a respeito da trama envolvendo os dois personagens, porque obviamente podem ser spoilers, mas o Jake Gyllenhaal tá muito bem no papel, e eu gostei principalmente do marketing que ele e o Tom Holland fizeram juntos. Eu acompanho os dois no Twitter, no Instagram, e eles fizeram uma turnê muito engraçada, muito divertida. Eles foram pra China juntos, foram pro Japão, foram pro México, eles viajaram o mundo inteiro juntos aí, fazendo marketing para esse filme, e as entrevistas, a interação entre os dois funcionam muito bem, e eu espero que a Marvel tenha um plano legal para os dois juntos no futuro. Outro papel bem importante nesse filme é o Nick Fury. Novamente, Samuel Jackson retorna para o universo Marvel. Ele agora é o personagem mais presente nesse universo. Ele apareceu em Capitã Marvel, em Ultimato e agora em Homem-Aranha Longe de Casa. Eu não me lembro de nenhum outro personagem que apareceu nesses últimos 3 filmes. E eu tenho certeza que ele é o personagem que mais apareceu em filmes da Marvel até esse ponto. Talvez o Homem de Ferro, porque apareceu também no primeiro filme do Homem-Aranha, apareceu também no Hulk, mas os dois seriam os dois principais personagens, os dois personagens mais presentes, pelo menos até o momento. E a participação dele é bem legal. Samuel Jackson é sempre um cara muito legal da gente ver em tela, ele tem sempre aquele mesmo jeitão, ele não é um ator muito versátil, que cada personagem ele faz uma coisa diferente. A gente pegar os vários personagens que ele faz, todos são muito parecidos, mas ele é o Samuel Jackson, então ele sempre rouba a cena. E os Elementais, que são os vilões da história, não têm uma história extremamente bem desenvolvida, mas as cenas envolvendo os efeitos especiais, as cenas grandiosas do filme são muito superiores às cenas do filme anterior. Os efeitos especiais, em geral, são muito melhores. Muitas pessoas criticaram o filme anterior pelos efeitos especiais, que parecia que o Homem-Aranha era meio de borracha, e eu acredito que isso seja devido ao tempo. Os efeitos especiais dependem de muito tempo de renderização, muito tempo de trabalho, e talvez, como eles tiveram pressa para lançar o primeiro Homem-Aranha, talvez eles não tenham tido tempo suficiente para aprofundar o personagem, para fazer da melhor forma possível. Mas nesse filme, claramente, eles já tiveram um pouco mais de liberdade, porque nesse filme os efeitos especiais são infinitamente superiores aos do filme anterior e as cenas também são muito mais grandiosas. E um foco bem legal que o filme dá, como vocês podem ver pelo trailer também, é do relacionamento entre o Peter Parker e a MJ. A gente não sabe nem se ela é a Mary Jane de verdade ainda. Eles já falaram que não, que ela é uma personagem separada, mas ela tem muitos dos traços que a personagem da Mary Jane tem nos quadrinhos. E eu não acho que eles deveriam nem ter falado que se trata de outra personagem, porque senão o público vai ficar pedindo a verdadeira Mary Jane nos filmes. Mas o relacionamento entre os dois é muito legal. Eu não tinha gostado nem um pouco da MJ no filme anterior, mas nesse filme ela tá um pouquinho mais divertida. Ela ainda continua sendo aquela adolescente sisuda que reclama de tudo e etc, aquela durona, mas ela tá um pouquinho mais divertida, ela conversa numa boa com o Peter. A gente vê que aquilo é uma fachada que ela mantém para se distanciar das pessoas, e o Peter é a única pessoa que consegue transpor essa barreira. O Ned, novamente, como coadjuvante, é muito bom. O Ned é sempre muito legal. Ele é um dos personagens mais engraçados do universo Marvel até agora. Eu realmente gostaria de ver um filme, talvez, misturando Homem-Aranha com Homem-Formiga, porque eu acho que os coadjuvantes desses dois filmes seriam muito bons trabalhando juntos. Imaginem o Ned trabalhando em parceria com o trio extremamente engraçado que trabalha também junto com o Homem-Formiga. Eu acho que seria uma forma bem descontraída de trazer o Homem-Formiga de volta, sem necessariamente ter que fazer um novo filme do Homem-Formiga, que não foram grandes sucessos por aí.
Eu assisti o filme em um cinema praticamente vazio, o filme não estava lotado porque eu assisti na sexta-feira, até era para estar lotado, mas não estava muito cheio. Aqui na minha cidade talvez o filme não esteja fazendo tanto barulho assim, mas mesmo assim nos momentos mais engraçados a galera gargalhava de dar risada, o que não é tão comum da gente ver em um filme com poucas pessoas. E um tema que não dá pra gente sair de um filme da Marvel sem falar é a respeito do humor. O humor é exagerado em alguns momentos, sim, como é de costume no universo Marvel, mas eu acho que esse universo do Homem-Aranha, pelo menos esses filmes do Homem-Aranha, são mais cômicos, por isso que eu falei até do Homem-Formiga, porque eu acho que os dois estariam mais ou menos com o mesmo tom, e eu acho que o tom de comédia funcionou muito bem, porque o filme soube muito bem separar os momentos mais cômicos dos momentos mais dramáticos. Não teve muito daquilo que tá num momento extremamente dramático e tem uma piadinha. Inclusive, muitas piadas se encaixam muito bem. E um personagem que acabou se tornando muito engraçado nesses últimos filmes foi o Happy Hogan, que pra quem não sabe é interpretado pelo Jon Favreau, que é o diretor do Homem de Ferro 1 e 2, e tá dirigindo enormes filmes aí pela Disney. Ele não só é um produtor de todo o universo Marvel, como também dirigiu o filme Livro da Selva e tá dirigindo agora o filme Rei Leão. Na verdade já deve ter finalizado a essa altura, obviamente, mas ele é um diretor de grande renome que tá atuando ali num papel pequenininho da Marvel, o que mostra que ele é um cara que realmente veste a camisa, ele realmente criou um vínculo muito forte com a Disney. E eu até recomendo um asterisco aqui no vídeo, se vocês ainda não assistiram o programa dele na Netflix, o The Chef Show, que ele cozinha ali, é muito legal. E tem um episódio, inclusive, que ele recebe o Tom Holland, os diretores de Vingadores e os produtores, além do Robert Downey Jr. Então tem um episódio que é muito centrado nesse universo Marvel e tem entrevistas muito legais também. Mas além disso, não tem muito o que eu falar, é um filme bastante épico, se a gente comparar com o filme anterior, mas é também recheado de reviravoltas, recheado de grandes spoilers que eu não vou poder falar pra vocês. A única coisa que eu já posso dizer é, se vocês forem assistir o filme, não deixem de forma alguma de assistir as cenas pós-crédito, porque as cenas pós-crédito são ligadas diretamente à trama do próprio filme. Normalmente as cenas pós-crédito são uma piadinha ou apresentam um filme novo, mas nesse caso não. Nesse caso, as duas cenas pós-crédito têm ligação direta e inclusive a primeira cena pós-crédito é o final do filme. Eu acho que não deveria ser uma cena pós-crédito, porque você simplesmente perde o final do filme se você não assistir. Então, ouçam bem, se vocês ainda não assistiram Homem-Aranha Longe de Casa, não percam de forma alguma as duas cenas pós-crédito. E obviamente eu vou abordar essas duas cenas no meu vídeo com spoiler, eu vou fazer de qualquer jeito um vídeo com spoiler a respeito desse filme, eu creio que na segunda-feira ou no máximo na terça-feira, porque aí vários de vocês já vão ter conseguido assistir esse filme. E aí eu vou abordar todas as reviravoltas, todas as cenas pós-crédito e etc. Então, pela direção muito legal, pelo tom cômico que funciona muito bem com o personagem, pela relação entre o Homem de Ferro e o que acontece no filme, que eu acho que tá sendo legal, principalmente depois de Ultimato, mas eu acho que daqui pra frente vai dar uma diminuída, eu dou pro filme Homem-Aranha Longe de Casa 4 estrelas. E galera, vocês já assistiram Homem-Aranha Longe de Casa? O que vocês acharam? Se vocês tivessem que fazer um ranking dos 3 filmes da Marvel esse ano, qual vocês colocariam na frente? Eu vou colocar uma enquete aqui do lado e vocês vão me dizer qual é o predileto de vocês. Homem-Aranha Longe de Casa, Vingadores Ultimato ou Capitã Marvel? Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.